Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje, quarta-feira, espero que você tenha tido uma quarta-feira abençoada. Hoje, quarta-feira, Antigo Testamento. Em Antigo Testamento, nós estamos no livro de Gênesis. E hoje eu quero fazer a leitura com vocês de Gênesis capítulo 16. Você dê uma pausa agora nesse vídeo, abra sua Bíblia em Gênesis 16, faça uma leitura prévia e aí depois você continua com o vídeo acompanhando comigo a leitura. Gênesis capítulo 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 12 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Que texto, né, meus irmãos? E nós temos aqui algumas coisas que precisam efetivamente serem analisadas e explicadas. Primeiro, já havia passado algum tempo e Sarai não havia dado um filho a Abrão. Então Sarai, pelo costume da sua época, ela pegou uma serva que ela tinha, uma serva egípcia, e ofertou ela a Abraão, porque o resultado daquela relação de Abraão com Agar, um filho, seria então considerado como filho de Sarai, que era praticamente a sua dona, né? A sua senhora. Então era um costume daquele tempo que uma serva, uma empregada ou uma escrava desse à luz a uma criança, desse à luz a um filho ou a uma filha. Esse filho, essa filha, de acordo com a tradição, poderia ser também ali ter a participação do marido desta senhora. Então, Sarai entregou Agar nas mãos de Abraão, para que então o filho proveniente dessa relação viesse ser então considerado como seu filho. O problema, meu irmão e minha irmã, é que um abismo chama outro abismo. Então Agar, quando viu-se grávida, começou a desprezar e a humilhar sua senhora. Sarai, ela vai brigar com Abraão, no sentido de dizer para Abraão: olha, a minha serva que eu te concedi, ela está agora grávida e me desprezando como sua senhora. Então que Deus julgue entre eu e você,
nessa questão toda. E Abraão, de forma sábia, disse para ela: olha, você me cedeu a sua serva para que tivesse um filho. Então a escolha foi sua. Eu aceitei, mas a escolha foi sua. Então agora você que deu um jeito nela. Então Abraão disse: faça com ela o que você quiser. Então a Sarai dá uma surra, dá uma coça em Agar. Agar foge. E no deserto, então, ela tem um encontro com o Senhor. Esse anjo do Senhor, você vai ver que está em caixa alta. É o próprio Senhor Jesus que estava ali presente diante de Agar. E Jesus faz a Agar as mesmas promessas que ele fez a Abraão, porque Jesus havia prometido a Abraão, Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência, ela seria dona de uma terra e ela seria uma descendência incontável. Então, quem é o primeiro descendente de Abraão? É Ismael, filho da serva de Sarai. Então, a promessa, ela também recaiu sobre a vida de Ismael. Então, Deus fala com ela que multiplicaria sobremodo a sua descendência, de maneira que também seria numerosa e incontável. E aí ele vai dizer que tipo de herdeiro será esse de Abraão. Será um herdeiro que se chamará Ismael, porque na aflição de Agar ela foi acudida pelo Senhor, e não só isso, ele será entre os homens como um jumento selvagem. Você já viu, meu irmão e minha irmã, um jumento selvagem? Né? Então, ele será contra todos os seus irmãos, sua mão será contra todos os seus irmãos, e ele viverá fronteiro ali aos seus parentes. É o que nós vemos hoje em relação a Israel, que é Isaac, né, o futuro filho de Abraão, e Ismael, que está ali à sua volta, sempre guerreando contra o seu irmão. Deus dá ordem para ela voltar e se humilhar diante de Sarai. É exatamente isso que ela faz, e logo depois, então, o texto nos revela aqui que ela gera, então, a Ismael, e Abraão tinha 86 anos de idade quando teve esse seu primeiro filho, que vai passar a ser parte da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Sarai concedendo a Abraão o direito de possuir a sua serva para que ela tivesse um filho, algo dentro da lógica divina, dentro da lógica espiritual de Deus, certamente um pecado, algo que Sarai não deveria ter feito, porque, em primeiro lugar, Sarai demonstra uma desconfiança da promessa de Deus em relação ao herdeiro. Em segundo lugar, ela praticamente autoriza o seu marido a adulterar contra ela. E, em terceiro lugar, um resultado desse abismo. E qual é o resultado desse abismo? É que Agar, ao saber que está grávida, começa então a desprezar a sua senhora. Então Deus, ele reforça, e agora reforça para Agar, a promessa feita a Abraão, que de Ismael teríamos uma nação também incontável, mas uma nação que estaria em guerra o tempo todo contra o seu irmão. Então aqui, meu irmão e minha irmã, é o início da tragédia para os futuros descendentes de Isaac, o segundo filho de Abraão, que é ali nada mais, nada menos do que a Israel que nós conhecemos hoje, e em relação ao seu irmão Ismael, que são os árabes que vivem ao seu entorno e têm Israel como seu inimigo, como seu adversário. Uma tragédia, né? Algo que aconteceu há tantos e tantos anos atrás e reverbera até os dias de hoje, porque Deus, ele cumpre suas promessas, ele cumpre seus propósitos, e ele prometeu a Agar quem seria o seu filho. É isso, meu irmão e minha irmã, assim vamos caminhando pela Escritura, entendendo, compreendendo os propósitos e planos de Deus para a humanidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.